Olá, amigos e amigas do Grupo Espírita da Prece. É uma alegria estar com vocês aqui novamente, utilizando das nossas tecnologias para aproximar os nossos corações, buscando as reflexões propostas pelo temário da casa, nesse momento transitório que a humanidade vive, porque daqui a pouquinho já estaremos juntos, fisicamente, de novo naquela casa abençoada. O tema proposto para hoje é este: a obra de Jesus. Importante, significativo, atual. Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ele nos traz uma revelação acerca de que todo o nosso sistema solar ele possui uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. E são nas mãos destes espíritos que estão as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Jesus é um dos membros divinos de uma dessas comunidades. É importante começarmos com esta reflexão para que não nos percamos na história da passagem desse espírito pelo planeta Terra. Jesus preexiste ao próprio planeta Terra. Jesus, com suas legiões de trabalhadores divinos, operou a escultura geológica do orbe terreno. Jesus, ele preexiste, então, ao nosso planeta. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, já no seu capítulo inaugural, ele nos traz uma informação importante acerca do Império Romano, da época que Jesus, então, chegaria à Terra. Humberto de Campos diz que os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da época de Caio Júlio César Otávio. Um imperador tirano, um imperador que teve a marca do seu governo por grandes crimes.
Mas de repente, a alma coletiva desse império é impregnada por uma estabilidade e uma alegria. O próprio imperador, quando presidia as grandes festas populares, ele participava dessas festas com o coração tomado de angústia e de sabores da sua vida íntima. Mas até ele foi influenciado por algo estranho, uma vibração estranha. E às vezes ele foi visto até chorando de emoção diante de algumas peças teatrais. A simples aproximação desse espírito puro da terra modificou todo o planeta naquele momento. Muito interessante e sugestiva essa narração de Humberto de Campos. E quando Jesus chega à matéria, nós temos o símbolo da carpintaria. Casimiro Cunha, nessa obra Cartilha da Natureza, ele nos traz um poema belíssimo, onde ele diz assim: nem todos identificam no curso de todo o dia a lição maravilhosa que vem da carpintaria. Madeira escura e selvagem, do seio da natureza, vem de longe por buscar a forma e a delicadeza. Ao rumor do maquinismo que se agrupa na oficina, o artífice representa a inteligência divina. A serra corta vibrando, a enxó elimina a aresta, o torno canta harmonia, tudo em júbilos de festa. O esforço de seleção efetua-se a capricho. Sujidades, excrescências, são matérias para o lixo. A simples madeira bruta, na grande transformação, brilha agora na obra divina de serviço e perfeição. Todavia, para isto, as peças e os elementos submeteram-se humildes à pressão dos instrumentos. Assim também a alma humana, na oficina da existência, precisa submeter-se às planas da experiência. Recordemos, sobretudo, com humildade e com fé, o divino carpinteiro que passou por Nazaré. Busquemo-lo nos caminhos e atende, meu caro irmão. Se queres a luz divina, entrega-lhe o coração. A carpintaria, então, nos traz essa simbologia importante da transformação da matéria bruta em obra de arte. Essa simbologia do Cristo é significativa porque ele não vem para deixar simplesmente dados históricos, um contexto histórico. Não. Ele vem também para nos reafirmar, para afirmar um conceito de que, através dele, utilizando a simbologia de um instrumento de Jesus, aí sim, dentro da existência material, nós possamos fazer a grande transformação da matéria bruta na obra-prima.
quando estamos na matéria, quando reencarnamos, que estamos adstritos aos 5 sentidos, que a nossa consciência está concentrada nessa personalidade. Nós, então, vivemos os impactos da matéria, das leis, das relações. E às vezes, e não poucas vezes, observamos conflitos íntimos, indagações que pulsam no âmago do nosso ser. A obra de Jesus vem ao encontro desses conflitos, desses questionamentos. Nessa passagem, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. Jesus diz assim: vocês têm ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que o perseguem, para que assim vocês se tornem filhos do vosso Pai. Porque Deus faz nascer o sol para os bons e para os maus, as chuvas sobre os justos e os injustos. Se a gente amar só quem nos ama, que recompensa teremos? Não é assim que fazem os publicanos? Continua o Cristo. Se a gente saudar somente os nossos irmãos, o que nós estamos fazendo de especial? Os gentios não fazem a mesma coisa? Interessante essa passagem, porque Jesus está se referindo às regras daquela época, contidas na Torá, no livro sagrado dos judeus, a Bíblia judaica. E a Torá é composta de 2 partes: a divina, que são os mandamentos propriamente ditos, e a humana, que é aquele conjunto de regramento construído pelo próprio Moisés, aos 613 mandamentos. Jesus chama atenção que certas partes da Torá às vezes, algumas regras analisadas individualmente poderiam conter uma certa contradição. Por isso ele está afirmando que não dá para analisar a nossa vida material e espiritual de forma separada. Não deveríamos construir uma vida separada, vida material e vida espiritual. Talvez essa seja a grande pedra de toque da humanidade. Leon Denis, nessa obra, O Porquê da Vida, já no capítulo inicial, no capítulo 2, ele trabalha um importante tema que se chama os problemas da existência.
Leon Denis diz que o que importa para o homem saber, antes de qualquer coisa, é o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Quais são os nossos destinos? As ideias que fazemos do universo, suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro. Isso é de importância capital, porque é óbvio que é em conformidade com elas que nós dirigimos os nossos atos. É consultando-as que nós fixamos um alvo para a nossa vida, e é para esse alvo que nós caminhamos. A dificuldade, segundo Leon Denis, de resolver os problemas é muitas das vezes o afastamento do nosso real e verdadeiro alvo. Nisso consiste o mal da época. O homem ignorante dos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada, sem saber sequer o motivo da sua viagem. A humanidade estabeleceu uma vida desconexa. Uma vida confusa, sem sentido. Nós vamos olhar, abrimos o noticiário de manhã, seja de forma eletrônica, seja na forma impressa, e a vida parece não fazer sentido. São muitas notícias, são notícias contraditórias. Vivemos agora uma pandemia, uma variedade de informações, eventos, emoções e experiências nos atordoam. A humanidade chegou ao ponto de levar a vida como se essa vida fosse uma série de acontecimentos desordenados. Ideias, sentimentos vão, vêm, doença, perda. Exatamente o que Jesus estava dizendo lá na interpretação da Torá. Parece que adotamos dois regramentos. O regramento espiritual, quando ainda estamos lá no plano espiritual, e um regramento material. Jesus, então, se torna para a humanidade um rótulo, ou um dado histórico. Jesus está, sim, dentro da ciência história. Óbvio. Jesus é um dado. Jesus faz parte da ciência histórica, dos dados históricos. Jesus faz parte das religiões cristãs, é óbvio. Mas isso é muito pouco. Na verdade, quase nada. Emmanuel trabalha a simbologia da rotulagem, do rótulo. Porque parece que Jesus é um símbolo religioso. E é isso que pulsa na mente da humanidade. Um símbolo, um hino, um poema, uma expressão de utilização em palestras, em missas, em cultos.
E aí a humanidade foi foi se afastando da verdadeira e real aplicabilidade da essência do Cristo. Jesus não é uma bandeira religiosa, é muito mais que isso. Sem a noção, sem a realidade do Cristo, a vida não faz sentido. Todas as atividades são inúteis. Todos os relacionamentos são vãos. A utilização das regras materiais, das leis humanas, apenas estabelece um vazio existencial. Porque nós somos imperfeitos e não temos a mínima condição de dizer ou de conduzir a vida do outro. Sem essa realidade do Cristo, o mundo se torna um mundo de futilidade inexplicável. Nada estará ligado. Nada vale a pena. É preciso viver consciente em Cristo. Não é viver religiosamente em Cristo. É diferente. Jesus continuará sendo a bandeira de muitas religiões. E que bom, que ótimo. Jesus continuará sendo o guia e modelo da doutrina espírita. E que bom que seja assim. Mas o que nós estamos falando aqui é da vida individual. É do dia a dia de cada ser desse planeta. É de viver, é de pensar, é de sentir a ética do Cristo. É isso que é importante. Viver, sentir, trilhar o nosso caminho evolutivo, vibrando em nossos pensamentos, em nossas emoções e em nossas atitudes a ética do Cristo. Daí a importância da aparição, um contexto importantíssimo da obra de Jesus. Depois que ele passa pela matéria, que ele deixa seus ensinos, que ele já não mais possui o corpo físico, ele aparece pela primeira vez para essa mulher, Maria de Magdala. Maria de Magdala. E é Emmanuel, que esclarece o porquê. Os exegetas do Evangelho vivem tentando desvendar esse segredo, porque Jesus apareceu para Maria de Magdala. Por que não para sua mãe? Por que não para os discípulos, Pedro? Por quê? Porque ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como essa mulher. Ninguém renunciou a si mesmo como ela. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde.
Porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonado pela lei e não pelos vícios. E não pelos vícios. E não pela matéria. Como grande parte da humanidade nos dias atuais. Pulsar o Cristo é isso. É o exemplo dessa mulher. Viver no nosso mundo íntimo o chamado espírito cristão, o espírito do Cristo. Não é copiar a conduta social externa de alguém. Por isso que tanta gente, tantos cristãos relaxam quando o assunto é seguir Jesus. Alguns vão dizer, muito difícil um ser puro, perfeito, diante de uma calúnia. Um ser que possui o cognitivo, a sua sabedoria completa, é mais fácil. Difícil sou eu, ainda, um espírito imperfeito. Mas é porque copiar Jesus não é agir dessa forma. Copiar Jesus, seguir o único guia e modelo da humanidade, como nos orienta a questão 625 do Livro dos Espíritos, não é copiar os passos de Jesus. É vibrar a essência do amor dentro de si. É se aproximar cada vez mais dos seus irmãos e não se afastar. Talvez um convite importante no momento planetário que a humanidade vive, que tem que se afastar materialmente dos seus irmãos por causa dessa pandemia. Seguir Jesus é se orientar, e aí a orientação começa no campo do pensamento. É se orientar pela ética, pelo princípio, pela essência cristã. É se habituar a pensar no outro antes de pensar em si mesmo. É antes de tomar uma decisão importante, refletir quais os impactos que essa decisão terá na nossa família, nas pessoas que estão ligadas a nós, na nossa comunidade, no nosso país, no nosso planeta. Paulo, quando vai escrever os Romanos, ele adverte o seguinte: quem não possui o Espírito do Cristo não é dele. É em cima desse trecho que Emmanuel nos traz a simbologia da rotulagem. Ou seja, se eu não vibro no campo do meu pensamento ou da minha emoção a essência do Cristo, eu tecnicamente estou distante dele. Mesmo que eu esteja mergulhado dentro de uma crença cristã. Por isso que Jesus não é uma religião. Quando
dizem que religião, que Jesus é religião, isso é coisa dos homens. Jesus é muito mais que uma religião. Jesus é uma possibilidade dentro da vida de cada um. Uma possibilidade de escolha. Ou seja, é trazer para a nossa vida o raciocínio de que a matéria, aí nós estamos vendo a imagem do Coliseu, a matéria, ela é importante, mas ela é transitória. Alguém tem dúvida da importância que esse Coliseu foi para o Império Romano? E hoje? O que ele é? Um monte de ruínas. E os espíritos? E os seres que construíram esse monumento? Ainda existem? Claro, claro. Somos imortais. E as experiências, e as vivências que esses seres tiveram, elas deixaram de existir? Não, claro que não. Estão armazenadas dentro de cada ser. Porque é isso que importa. Esse é o Espírito do Cristo. É Ele que nos ajuda. Jesus não é um símbolo. Não deveria ser. Ele é um instrumento eterno. Quando o ser ele faz essa separação, quando o ser ele faz essa dicotomia de vida material e de vida espiritual, ele automaticamente, por estar reencarnado, ele se vincula às questões materiais. Todos nós, todas as nossas vidas têm que ter propósito, têm que ter objetivo. E aí os objetivos, os propósitos, se tornam meramente materiais. Então alguém vai traçar, por exemplo, um objetivo como sendo uma profissão. Por isso que muitas das vezes, ao alcançar esse objetivo, se estabelece a frustração, o vazio existencial. Porque os nossos objetivos, eles jamais deveriam ser materiais, porque nós não somos matéria. Aquele cristão que tem o Espírito do Cristo, ele transcende a matéria. A profissão para ele vai ser um instrumento para que assim ele possa angariar valores maiores, valores espirituais. Exemplo, valores morais. Aí sim, a profissão vai lhe fazer um ser mais feliz, independentemente da profissão que ele esteja. Porque ele não se vincula às questões materiais da profissão. Os relacionamentos afetivos serão instrumentos para angariar valores morais, para estabelecer, para auxiliar um ao outro no crescimento espiritual e não material. Falta à humanidade o Espírito do Cristo. Não a história de Jesus. Isso está lá, documentado na ciência histórica. O que falta ao homem é vibrar, é pulsar
esse amor de Jesus dentro de si. Em cada gesto, em cada ato, depois de cada queda, porque ainda somos imperfeitos. Ainda caímos em algum momento. Mas aquele que possui o Espírito do Cristo não quer dizer que não caia. Mas se ele se levanta mais forte, mais senhor de si mesmo. Aquele que tem o Espírito do Cristo, mas que ainda é imperfeito, ele não perdoa de imediato. Mas ele sabe que o perdão é um processo e não um ato. E aí ele estabelece em sua vida o processo do perdão, que um dia vai culminar com o ato mesmo do perdão. O ser que vibra o Espírito do Cristo dentro de si, ele não se preocupa a ponto de se desesperar com os males do mundo material. Porque ele sabe que tudo tem um porquê. E que todos os atos externos que se vinculam a nós possuem uma causa, uma razão de ser. Que esse Espírito do Cristo, que essa essência do Cristo possa ultrapassar essas barreiras religiosas, possa transcender a simples rotulagem e possa efetivamente se interiorizar em cada um de nós, nos fazendo lembrar que somos deuses, que carregamos muita, mas muita luz em nós, e que nós somos capazes, vibrando esse Espírito do Cristo, de transpor quaisquer obstáculos, na certeza absoluta de que o amor é o mais poderoso alimento de nossas almas. Que o Mestre Jesus possa ser uma constância em nossos pensamentos, em nossas emoções e em nossas atitudes, hoje e sempre. Que assim seja.